Bom, pessoal, bom dia ou boa tarde. Este vídeo tem como objetivo trazer um tutorial, né, apresentar um tutorial para que vocês possam realizar a avaliação formativa parcial com sucesso, tá? Lembrando que a data de entrega é a data de 8 de setembro de 2020. Não pode passar dessa data, tá? Quem não entregar nessa data, porque eu vou corrigir no dia seguinte, né, ou ao longo da semana, eu terei de reportar à direção, né, os nomes daqueles que não participaram, né? Essa prova, essa avaliação formativa parcial é uma forma de recuperar aqueles que estão, de certa forma, em atraso, ou aqueles que não participaram de alguma atividade. Não quero dizer que essa avaliação formativa anula as postagens anteriores, tá? Não é isso. Mas é uma forma de dar um fôlego, né? Recuperar, retomar, né? Além das nossas pré-avaliações que tivemos, que são as lives. Mas até aqueles que não participaram das lives podem até recuperar esse tempo perdido nessa avaliação formativa que é parcial, tá? Então vocês vão receber além dessa avaliação em PDF, vocês vão receber esse vídeo, claro, e depois um outro arquivo que é um complemento do vídeo, que é esse tutorial que eu estou gravando, né? Então vamos lá. Com base na redação argumentativa Enem, transcrita abaixo, foi uma redação produzida, né, um tema, enfim. Analisa os problemas gramaticais, vocês vão observar os problemas que eu selecionei aqui, os tipos de problemas: precisão lexical, flexão das palavras, uso da crase, acentuação, concordância, má estruturação do sujeito na oração e pontuação, né? Essa ficha está na segunda página, a redação está na primeira página. Vocês vão analisar os problemas gramaticais e vão preencher a ficha nessa página aqui, que está na segunda página. Quando eu falo aqui, por exemplo, uso da crase 1 e uso da crase 2, é porque existem dois problemas de crase. Quando eu falo concordância 1 e concordância 2, é porque existem dois problemas de concordância. Quando eu falo pontuação 1 e pontuação 2, é porque existem dois problemas de pontuação, tá? Aqui no texto existem dois problemas de precisão lexical. O primeiro eu coloquei como modelo. Vocês vão encontrar o outro problema, tá? Lembrando que após essas orientações de como vocês vão fazer essa prova, eu vou mostrar, fazer uma revisão do conteúdo de tudo isso, tá bom? Então não se preocupem. Isso também não anula que vocês estudem as postagens anteriores, né? Nós trabalhamos as questões do Enem, trabalhamos questões de literatura, questões de interpretação de textos, e nas últimas aulas trabalhamos também as questões de revisão gramatical, tá bom? Então, isso não anula que vocês estudem as postagens anteriores, não só por causa das avaliações do Hispano, mas também, né, para a vida de vocês, né? Vocês precisam ter o domínio da norma padrão da língua portuguesa, tá? Então, selecionei alguns aqui até fáceis, tá? Então, vamos lá. Então, vocês vão ler esse texto e vão preencher da seguinte maneira. Então, vamos supor aqui, eu encontrei aqui o primeiro problema, precisão lexical, né? Então, na linha 13, tá aqui. Como procurar, utilizar táxis ao invés de dirigir sob o efeito do álcool. Então, não seria ao invés de, seria em vez de, né? Seria no lugar de, não ao contrário de, né? Então, no lugar de, não ao contrário. Então, no caso aqui, como é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o número da linha onde vocês encontraram um problema, tá? No caso aqui, precisão lexical, tá? E aí vocês vão colocar, entre aspas, o trechinho onde está esse problema, tá? O trechinho e barra e a correção. Só, tá? Transcreve só um trechinho onde está o problema, tá bom? Por exemplo, no erro de pontuação, né? Vocês vão transcrever o trechinho onde está ou faltando a vírgula ou com vírgula demais, transcreve entre aspas, barra, reescreve ou colocando a vírgula ou tirando a vírgula, tá? Dependendo do caso, tá? E sempre sinalizando a linha onde está o problema gramatical,
tá? Segundo a gramática normativa da língua portuguesa, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer. Agora, como é que vocês vão me entregar essa avaliação? Vocês têm duas maneiras. Primeiro, vocês não precisam imprimir as... Vamos para aqueles que querem imprimir. Não precisam imprimir as duas folhas, claro. A ideia é imprimir a segunda página, porque vocês vão colocar o nome de vocês, o nome completo e a turma. Vocês não vão ter condições de preencher no próprio arquivo, porque o arquivo está em PDF. Então, vocês, na folha impressa, vocês vão preencher a ficha, tá? Vocês podem ler no computador ou no celular o texto e fazer a atividade e colocar e preencher a ficha que está na segunda página. Ah, professor, quero imprimir a primeira porque eu não gosto de ler no computador. Fiquem à vontade, tá? Mas para aqueles alunos que não têm como imprimir, o que vocês podem fazer? Esses alunos que não têm condições de imprimir, o que podem fazer? Vocês podem, evidentemente, terão de ler o texto no celular ou no computador, né? Vocês vão colocar numa folha de caderno, tá? O nome e a turma. E vão tentar colocar esse quadrinho, copiar esse quadro na folha, tá? Ou pelo menos colocar precisão lexical. Fazer uma coluna para linha, a coluna para transcrição e a coluna para correção, tá? Mais ou menos como se encontra aqui nessa avaliação, tá? E aí o que acontece? Tanto os alunos que imprimiram a folha e tanto os alunos que copiaram no caderno, na folha de caderno, vocês vão bater foto da folha, ou da folha impressa, ou da folha do caderno, e vão postar na plataforma até o dia 8 de setembro. Vocês podem postar no dia 8, né? Vocês vão ter o feriado, vão ter 2 semanas aí para fazer, então podem postar no dia 8. Mas não podem postar depois disso, tá? Então, no dia 8 de setembro, vocês vão postar a foto ou da folha impressa preenchida ou da folha de caderno, né? Com esse quadrinho feito, evidentemente, preenchido, né? Com as linhas e as transcrições e as devidas correções, tá? Lembrando que na folha tem que estar na folha impressa ou na folha de caderno, tem que estar com o nome do aluno e a turma, tá bom? E o trabalho é individual, não é em grupo, é individual, tá bom? Agora vamos para a revisão do conteúdo. Vamos rever o conteúdo. Bom, nessa hora de revisão, nós vamos fazer então, com base naqueles problemas que foram elencados, vamos fazer então uma revisão, tá, para essa prova para ajudá-los. Lembrando que essa revisão gramatical não anula o estudo das postagens anteriores, tá bom? Assim como essa avaliação formativa não anula a participação de vocês, tá? Nas postagens anteriores, essa revisão também não anula também o estudo das aulas referentes à gramática normativa, tá? Lembrando uma coisa também que eu esqueci de falar, que quando você, nesse dia da postagem da avaliação, assine a atividade. Agora, assine também na terça-feira, porque é a continuação, vocês estarão continuando com a atividade. Agora, no dia 8 não há necessidade de assinar. Por quê? Porque a assinatura de vocês será a própria entrega do trabalho, tá bom? Então é isso. Já expliquei isso em áudios do WhatsApp, eu acho que isso está muito bem claro, tá? É claro que eu posso tirar as dúvidas no privado do WhatsApp, preferencialmente no WhatsApp, mas não posso tirar as dúvidas referentes às questões específicas. Até porque essa revisão gramatical ela está bem clara e vai ajudar muito, vai ajudar as turmas no sentido de fazer bem a prova. Então vamos lá então, vamos passar para o primeiro slide. Então eu coloquei aqui um exemplo de precisão lexical. Coloquei uma frase errada, o apontamento do erro e depois a correção, tá? Então vamos lá. Os valores de x e y são consequentemente 10 e 15. Então repare que essa palavra aqui foi mal colocada, né? Não há relação de consequência aqui, tá? Então não há uma relação de consequência na atribuição dos valores de x e y, e sim respectivamente, né?
Os valores de x e y são, respectivamente, 10 e 15. Então, se fosse no texto, vocês teriam de indicar o número da linha do texto onde está o problema da palavra mal empregada, transcreveriam essa palavra que foi mal empregada, barra e a correção. Tá? É só olhar no modelinho lá que eu coloquei para vocês na ficha que está na segunda página, ficha essa que vocês vão preencher. Flexão de palavras. Também, né? Matéria fácil, matéria do segundo ano, primeiro ano, né? Matéria que vocês viram no fundamental. Os capitãos deram as ordens de comando. Claro que plural de capitão não é capitãos, né? Então, eu cortei aqui e, sim, capitães. Os capitães deram as ordens de comando. Isso seria um problema de flexão de palavras. Continuando, então, uso da crase. A crase é a fusão de dois sons idênticos. Então, há aquele acento indicativo de crase, né? Vamos ver a primeira frase aqui. A sociedade, a hora que a crase aqui, né? A sociedade deve dar condições de vida às famílias necessitadas. Bom, sabemos que não existe sujeito preposicionado. Então, quem deve dar condições de vida às famílias necessitadas? A sociedade, né? Então, a sociedade, ela está com crase, é o sujeito da oração. É a sociedade, o sujeito do verbo dever, o verbo deve, né? E não existe sujeito preposicionado. Por que eu digo que tem uma preposição aqui? Porque tem a crase. Essa crase aqui no a indica que eu tenho preposição a mais artigo a. Então, não posso ter preposição, né, diante de sujeito. E outra coisa aqui também, né? Deve dar condições de vida às famílias necessitadas. Deve dar algo a alguém. Esse a aqui é a preposição. Então, quem deve dar algo a alguém. Então, essa preposição aqui, a, se junta com o artigo as de as famílias necessitadas. Então, a mais as dá as, com o acento indicativo de crase. Então, eu vou tirar a crase do sujeito aqui e vou tirar essa crase e vou colocar, eu vou colocar a crase antes aqui de as famílias necessitadas, né? Relembrando aqui a análise sintática, deve dar algo a alguém. Esse algo aqui, ó, é o objeto direto, e esse a alguém, objeto indireto, né? Algo, objeto direto, e a alguém, objeto indireto. Então, a mais as com crase. A sociedade, como é o sujeito, não tem crase porque não existe sujeito preposicionado. Não existe sujeito com preposição. Então, a correção seria o quê? A sociedade, agora sem crase, que é o sujeito do verbo deve, a sociedade deve dar condições de vida às famílias necessitadas. Dar condições de vida a quem? A alguém. Então, a alguém, esse a preposição se junta com o artigo as, resultando aqui nesse as com o acento indicativo de crase. Então, a sociedade deve dar condições de vida às famílias necessitadas. A acentuação também é um assunto fácil. Também fiz outros trabalhos para garantir uma nota em matemática. Palavra oxítona terminada em AM, né? Acentuada. Então, faltou o acento, só colocar o acento. Continuando, concordância, né? As solicitações dos engenheiros, que são justas, devem ser atendidas. O sujeito é as solicitações dos engenheiros, né? Só que o núcleo do sujeito é solicitações. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Já vimos isso, já vimos essa aula e já fizemos uma ficha de exercícios com correção comentada sobre concordância, tanto do verbal, concordância verbal e nominal, né? Então, as solicitações, o núcleo solicitações, que está no plural, deve concordar com o verbo deve. E aqui está no singular. Então, há ausência de concordância aqui. Então, as solicitações dos engenheiros, que são justas, devem ser atendidas. Estou tossindo aqui que nós estou me recuperando, tá? Então, estou fazendo um esforço para gravar esse vídeo, mas é para ajudá-los a fazer essa provinha, tá bom? Ajudá-los nessa empreitada. Então, as solicitações dos engenheiros, que são justas, devem ser atendidas. Então, o núcleo do sujeito concorda com o verbo. O verbo agora se encontra no plural.
Mas estruturação do sujeito, como disse, não existe sujeito preposicionado, né? Frase clássica nas gramáticas, né? É hora da onça beber água. Quem é que vai beber água? É da onça? Não. É a onça que vai beber água, né? Então, da é a preposição de mais a. Mas, professor, a gente fala, junta tudo, preposição com artigo? Sim. Mas estamos tratando de língua escrita. Estamos tratando do que a norma padrão diz, não é? Então, temos que não contrair essa preposição com artigo, temos que descontrair, né? Então, mesmo sendo esquisita essa forma de falar, né? Mas é a forma escrita adequada segundo a norma padrão da língua portuguesa. É hora de a onça beber água, tá? Então não pode ter sujeito preposicionado. Não posso ter preposição com artigo formando o sujeito, já que é a onça que vai beber água e não da onça que vai beber água. Pontuação, né? Não se separa sujeito do predicado por vírgula, né? Assistam às aulas de pontuação, às videoaulas, né? Que falam sobre pontuação. E uma das regras de ouro é não separar sujeito do predicado por vírgula. A vírgula não é a colocação de puramente respiração. Respiro e vou colocar vírgula, né? Senão, coitado de mim, né? Eu com o problema aqui que eu tive da Covid, né? Vou ficar colocando vírgula em tudo quanto é lugar. Não é assim, não é verdade? Então, as avaliações preliminares, os testes de laboratório e os testes de campo foram realizados na refinaria. Então, o sujeito é tudo isso. As avaliações preliminares, os testes de laboratório e os testes de campo. E o predicado foram realizados na refinaria. Então, essa vírgula está sobrando. Não existe sujeito, não se pode separar sujeito do predicado por vírgula. Não se separa sujeito do predicado por vírgula. Então, as avaliações preliminares, os testes de laboratório e os testes de campo foram realizados na refinaria. Então, sem vírgula aqui. Então, na prova, vocês transcreveriam esse trechinho com vírgula, né? Vamos supor, os testes de campo, vírgula, foram realizados. E na correção, os testes de campo foram realizados, agora sem a vírgula. No caso aqui de concordância, como é que vocês transcreveriam, né? Poderiam colocar a frase toda, né? Ou então, as solicitações dos engenheiros, reticências, deve, barra, as solicitações dos engenheiros, reticências, devem, né? Se quiséssemos ter uma forma de como corrigir os problemas gramaticais. Bom, espero ter ajudado. Grande abraço a todos, boa prova, tudo de bom.